Olá, bom dia. Nós somos do Ministério, o Evangelho da Sabedoria, e hoje eu gostaria de falar para vocês uma palavra a respeito do domínio próprio, o controle que devemos ter sobre nossa própria vontade, porque através deste controle poderemos vencer as limitações do pensamento e das nossas próprias atitudes que muitas vezes são falhas. E para atingir esta força interior, esta vontade, este poder sobre si mesmo, é preciso, antes de tudo, reconhecer as suas presentes limitações e acreditar. Acreditar que é possível atingir o seu objetivo, ou seja, atingir a disciplina, a autodisciplina, o dominar a si mesmo em termos emocionais, em termos psicológicos e em termos vitais, ou seja, controlar a sua alimentação, controlar os seus pensamentos, controlar as suas emoções, controlar as suas atitudes diárias, os seus estudos, conseguir se disciplinar, aprender a negar a si próprio para atingir objetivos superiores, em outras palavras, recusar prazeres imediatos para se atingir coisas superiores. É preciso acreditar que é possível. Porque quem acredita conseguirá. Porque quem acredita buscará evoluir, buscará atingir patamares superiores, renovar-se-á em seu interno, em seu pensamento, o seu psiquismo, o seu mental será fortalecido pelo exercício. Porque o domínio próprio, como foi dito em Gálatas, capítulo 5, nas obras do Espírito de Deus, nos frutos do Espírito de Deus, é colocado que o Espírito de Deus traz o domínio próprio. Só que o que observamos muitas vezes em pessoas sinceras na fé, em pessoas que realmente creem em Cristo e querem fazer o que Ele manda, muitas vezes vemos uma falta de disciplina, vemos uma falta de vontade para realizar as coisas que são necessárias em termos espirituais, ou seja, fazer o bem, caridade, ajudar o próximo, em termos sociais, trabalhar, estudar, de desempenhar as tarefas com vontade. Muitas vezes vemos que falta isso em filhos de Deus. E por que falta isso? Porque muitas vezes eles acreditam que tudo virá para eles sem nenhum esforço. Sim, os filhos de Deus, e muitas vezes as pessoas que ainda estão na ignorância, elas acham que por orarem elas receberão sem nenhum esforço, quando na verdade o que Cristo disse é que as pessoas precisam pedir, sim, porque pedindo elas receberão. Só que não é pedindo apenas que fará com que elas recebam, mas é pedindo e buscando, pedindo e procurando, pedindo e batendo. Ele coloca três coisas para que alguém alcance alguma coisa. Ele disse: você precisa pedir a Deus, você precisa buscar e você precisa bater para que abra. Ou seja, você precisa fazer três coisas, você precisa trabalhar em três frentes. Na frente da fé, pedindo a graça de Deus, o dom que vem do alto. Você tem que trabalhar na frente material, buscar, se esforçar. E você tem que trabalhar na frente psicológica, que é continuar fazendo as outras duas coisas, batendo, batendo até que aconteça. E assim, para se adquirir o domínio próprio, você precisa realizar a mesma coisa. Pedir a Deus, treinar e persistir no treino. É isso que você precisa. E por isso mesmo eu vim aqui, com a graça de Cristo, dizer a você algumas coisas que vocês podem realizar diariamente com consistência, todos os dias no mesmo horário, para adquirir disciplina. Por isso, todos os dias agora, você vai colocar o seu despertador para tocar às 6 da manhã. Se você quiser ainda conseguir adquirir uma força superior, coloque às 4. Coloque às 4 da manhã. E todo dia, religiosamente, acorde às 4 da manhã.
Depois de acordar, levante-se, lave o seu rosto e depois faça uma oração a Deus. Faça uma oração a Deus de pé. Beba um pouco de café, caso você beba café. Se você não bebe, você faz um agachamento para você despertar mais e vá fazer alguma coisa útil. Vá limpar a sua casa, vá lavar a sua louça do jantar que você não lavou, ou vá estudar. Mas faça alguma coisa útil. Pegue um livro do seu emprego e leia. Se você tem algum negócio, se você tem algum negócio, algum comércio, vá e faça a contabilidade do seu comércio. Para que quando der 6 horas você já tenha feito alguma coisa útil, alguma coisa concreta. E faça isso todos os dias. Faça isso todos os dias. Além disso, leia as Escrituras. Leia as Escrituras. Um capítulo. Leia o capítulo da carta de João, um Provérbios. Leia e medite aquilo. Sente na sua cama, depois de ler um versículo ou um capítulo, e pense: o que isso significa? Como eu posso aplicar na minha vida isso? Vou dar um exemplo para vocês. Cristo disse: eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não turbeis o vosso coração e nem se atemorize. Então, neste versículo você pensa assim: Cristo, ele me dá a paz dele. Só que a paz dele é diferente da paz que o mundo diz dar. O que significa que a paz dele é superior. De modo que o mundo diz que a paz vem através da posse de riquezas materiais. Mas Cristo diz o oposto. Ele diz que quando nos desapegamos das coisas materiais, temos a sua paz. Porque ele nos dá a paz divina, que é distinta da paz humana. E nós não devemos nos atemorizar, porque ele, que é Senhor de tudo, está conosco e nos dá a paz dele. Uma paz que se fundamenta na esperança da eternidade. E porque a eternidade é superior ao tempo, à temporalidade, então estamos ancorados em uma coisa superior e por isso temos paz, pela esperança que nossa fé traz para nós. Você faça isso com todos os versículos que você ler. Leia, pega um capítulo curto e caso o capítulo for longo, você vai fazer em 2 etapas. Faça isso por uns 10 minutos e depois dê seguimento à sua vida cotidiana. Depois que você fizer isso, você pode integrar outras tarefas, como estudar para passar no vestibular, como estudar alguma coisa que você queira passar num concurso público ou aprender um idioma novo. Você faça todos os dias a questão da fé, de pensar nas obras de Deus, nos ensinamentos de Deus, diante dos seus colegas de trabalho. Você deve treinar-se a si mesmo para não criar contendas, não criar brigas, não sair falando: ah, o cara me xingou, eu vou lá xingar ele também. Não, não estou dizendo para você aceitar tudo. Temos que ser justos aqui. Não estou dizendo para você aceitar tudo, mas aprenda a tolerar os seus colegas. E se afaste de grupos escarnecedores, de grupos que ficam escarnecendo do próximo. Se afaste de tais pessoas. Se afaste desta mediocridade. Como está escrito em Salmo capítulo 1, devemos nos afastar das rodas dos escarnecedores. Treine isso. Em relação às suas emoções, você deve treinar os seus pensamentos. Vem um pensamento de tristeza, você o integra, no sentido de que você não fica focado nele, dizendo: ah, eu não quero isso, eu não quero isso, não quero pensar isso, não quero pensar isso. Não faça isso. Porque ao fazer isso, você vai criar uma hiperreflexão nos seus pensamentos. E o demônio utiliza essa estratégia para te escravizar e controlar a sua vida. Porque quanto mais você pensa no demônio, mais você pensa nos seus problemas, menos você pensa nas soluções deles. Menos você pensa na liberdade fornecida por Cristo e mais você se torna um escravo. Logo, para que você consiga começar a controlar as suas emoções, você tem que integrar esses pensamentos e voltar a pensar nas suas tarefas. Eles vêm e você não dá bola a eles, você foca: olha, eu quero pensar no que eu estou fazendo. E começa a pensar no que você está fazendo, sem querer também pensar no que você está fazendo. O que eu quero dizer com isso? Você simplesmente olha o que você está fazendo e continua focado ali.
sem colocar nenhuma pressão psíquica, porque se você colocar a pressão psíquica, logo você começa a entrar num ciclo de pensamentos automáticos e você é escravizado nisso. Você simplesmente volta o seu foco para aquilo que você está realizando. Você tem que realizar isso. Esse é o treinamento. Além disso, você pode fazer o treinamento da respiração. Todos os dias você escolhe um horário, pode ser no começo da manhã, logo ao acordar, ou no final da tarde, você senta, fecha seus olhos, concentra o foco da sua visão na ponta do seu nariz e respire profundamente, de maneira rítmica. Puxe o ar até que seus pulmões se expandam ao máximo. Espere 2 segundos, solte, espere 2 segundos, inspire novamente. Faça isso por 5 minutos todos os dias. Faça isso por todos os dias. Tudo que eu estou falando aqui são aplicabilidades que devem ser efetivadas na sua vida todos os dias. Todos os dias de maneira religiosa. Para que assim os resultados comecem a acontecer. O que eu falei no começo? Os 3 pilares da conquista que Cristo disse. Pedir a Deus, buscar e perseverar buscando. Peça, peça e receberá. Busque, busque e achará. Bata, bata e encontrará. Ou seja, continuar pedindo, continuar fazendo alguma coisa e continuar persistindo nisso. Assim você alcança. Eu não estou dizendo para você que você vai ficar rico. Estou falando que você vai começar a ser um ser humano decente. Um cristão concreto e não uma pessoa iludida. A persistência, a prática, o treino é tão necessário para se atingir qualquer coisa, para se conseguir qualquer coisa. Lembra da parábola da viúva e do juiz injusto? E Cristo disse, a pessoa ficou indo lá pedindo ao juiz injusto, pedindo, batendo na porta dele, enchendo a paciência dele, dizendo, me faz justiça, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Percebe que a mulher não apenas ia lá pedir, ela ia infernizar o juiz. Ela ia infernizar o juiz. Ela não apenas ficava lá na casa dela, olhando para o céu assim, juiz, me dá, juiz, me dá. O juiz nem ia ouvir. Ela fazia alguma coisa, ela ia até lá. Ou seja, ela desempenhava uma tarefa, ela treinava, ela importunava alguém. Da mesma forma você deve fazer. Se você quer o domínio próprio, você deve pedir a Deus, antes de tudo, que é o justo juiz, e ele há de conceder àqueles que realmente desejam, quem deseja pratica alguma coisa para alcançar. Você deve treinar os seus pensamentos. Como você pode treinar os seus pensamentos? Fazendo o que eu disse, estabelecendo o horário para acordar, estabelecendo o horário para praticar a respiração, estabelecendo o horário para estudar, estabelecendo o horário para desempenhar tarefas simples do seu cotidiano, como lavar a louça. Não estou dizendo para você ter um horário fixo para tudo, mas estou falando, você acorda às 4 da manhã, lava o rosto, depois lava a sua louça do jantar, caso você não tenha lavado. Ou você pega um livro, estuda, você pega a contabilidade do seu negócio e faz. Você acorda cedo e começa a realizar tarefas úteis. É isso que eu estou falando. Você controla suas emoções no seu trabalho, você se afasta de pessoas inúteis, você começa a estabelecer uma nova visão mental da realidade, você começa a estabelecer novos propósitos existenciais. Entenda que propósitos existenciais, não estou dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso pode ser também, mas estou falando propósitos morais, intrínsecos à sua vivência interior. Ou seja, você estabelece o propósito de ser uma pessoa melhor a cada dia e fazer aquilo que deve ser feito com responsabilidade, efetividade. É disso que eu estou falando. Você amar o seu próximo, amar a sua família, tratar bem as outras pessoas, não ficar falando mal de ninguém, estabelecer coisas concretas na sua vida. Esses propósitos superiores que eu estou dizendo. Que é fazer o que Cristo ensina, o que Cristo ordena. Sejam santos como eu sou santo. Sejam pessoas que se esforçam para fazer as coisas corretamente. O domínio próprio é um treino. Ele vem pelo dom de Deus, certamente, mas o dom de Deus se conquista com esforço. Não foi disso que Cristo disse? Aquele que quer ganhar o reino de Deus deverá se esforçar, porque muitos tentando ainda não conseguirão?
porque o reino de Deus é tomado à força. Se o reino de Deus, que é o maior dom de todos, que é a vida eterna, que é a eternidade, é tomado à força, ou seja, quando se coloca a decisão firme de fazer aquilo que Cristo manda, muito menos é a questão muito mais seria os dons. Os dons também são conquistados à força. Conquistados. Porque são habilidades, e habilidades se adquire com treino. Por isso mesmo, coloquem em prática isso, treinem, se esforcem. Se querem domínio próprio, façam por merecer. Busquem, peçam e continuem tentando até que ele apareça. Muito obrigado por ter me ouvido. Tenha uma boa tarde. Compartilhe com as pessoas. Clique no sino para que mais gente tenha acesso a essas informações. Tenham uma fé concreta e não a ilusão do pensamento. E não pensem que por orarem muito serão ouvidos. Peçam a Deus e façam alguma coisa.